irmãos que se sentem, possam se sentar. Nós vamos estar fazendo agora a leitura do Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos fazer a leitura da pergunta e sequência a resposta. Leiamos. Quais são as razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força? As razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força são tiradas da equidade dele, concedendo-nos Deus 6 dias de cada 7 para os nossos afazeres e reservando apenas um para si nestas palavras: 6 dias trabalharás e farás tudo o que tens para fazer. De Deus exigir uma propriedade especial nesse dia. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O exemplo de Deus, que em 6 dias fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 10º. E da bênção que Deus conferiu a esse dia, não somente santificando-o para ser um dia santo para o seu serviço, mas também determinando-o para ser um meio de bênção para nós em santificá-lo. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Amém. Nós vamos agora passar a palavra para o reverendo Endo, que estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Que a presença do Senhor seja abundante, não é, nas nossas vidas, especialmente nesta manhã, quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo. E antes de começar aqui, eu quero também cumprimentar, não é, os visitantes, cumprimentar os irmãos que vieram. Estou vendo ali a irmã Elisete, feliz de ver a senhora aqui. Deus possa continuar cuidando da senhora, né, dando saúde. Como é bom ver a senhora conosco. Deus abençoe, irmã. E também lembrar, irmãos, que nós estamos, na verdade, fechamos, não é? Ontem, o chamado mês da família. E ontem, aliás, nós tivemos aqui uma confraternização muito boa, muito significativa, promovida pela nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF, nossa irmã Lucinéia, nosso irmão Andrelino, a família, né? Jonatas, a Sara participaram. Depois nós tivemos uma confraternização lá no terraço e foi muito bom. Se você não veio, de fato, perdeu, né? Sentimos falta de muitos irmãos e, obviamente, alguns justificaram, né? Tinham outras situações também de trabalho, de questões familiares, etc. Mas sentimos falta de alguns irmãos, né, que poderiam ter estado conosco e certamente fariam diferença no momento aí da participação. Então, quero agradecer às irmãs da SAF, não é, pela singeleza de programar esta programação, de fato foi muito boa, muito edificante. E eu estou falando isso a respeito da família, porque hoje, e eu não havia necessariamente planejado, né, coincidir com esta data, creio que foi mesmo da ordem de Deus, né? Que nós meditássemos tanto agora pela manhã quanto à noite nos 2 salmos que são salmos muito conhecidos por tratarem de família. Então agora pela manhã nós vamos falar sobre o Salmo 127 e à noite, com a graça de Deus, né, se Deus nos permitir, falaremos no Salmo 128. E graças a Deus que o Espírito Santo coincidiu para que de fato fosse assim, não é? Para que nós pudéssemos fechar esse chamado mês de maio, não é? Sendo hoje o primeiro dia do mês de junho, fechando assim estas meditações acerca da família. Eu sei que os irmãos já ouviram muitos e muitos sermões, estudos bíblicos, devocionais, nestes salmos, portanto, obviamente
Obviamente eu não quero aqui trazer, acredito, né, que não trarei nada necessariamente novo, mas sempre que nós abrimos a palavra de Deus, nós temos sim as misericórdias do Senhor, elas se renovam cada manhã, e esta é a razão, inclusive, porque Deus nos dá instruções renovadas também em toda manhã. Então, que Deus nos ajude para que na exposição destes salmos, embora nós resgatemos, não é, algumas ideias que os irmãos já conhecem e já praticam, mas que também esta exposição sirva para renovar os nossos corações e nos dar uma nova motivação para, assim, quem sabe, ajustarmos algumas questões que porventura estejam desajustadas, ou mesmo para ampliarmos aquelas situações nas quais nós podemos potencializar, não é, no nosso dia a dia enquanto família. Salmo 127, irmãos, um salmo atribuído a Salomão e que compõe, como nós sabemos, aquele conjunto de salmos que eram cantados para o povo que subia até Jerusalém, não é, para adorar o Senhor nos dias de festa, e eles cantavam então estes dois salmos, louvando a Deus pela ação de Deus na família. A família, tanto a família física, biológica, quanto a família da aliança, ou seja, o povo de Deus reunido ali para juntos, não é, como irmãos em Cristo, embora Cristo aqui ainda não estivesse presente humanamente, corporalmente, mas a ideia da aliança já estava presente, e nós sabemos que esses irmãos aqui, embora não tenham visto Cristo, eles creram exatamente na aliança de Deus, não é? No Deus da aliança, e, portanto, Cristo conjuntamente, eles então se reuniam para adorar o Senhor. O Salmo 127, então, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, portanto, vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz, então, o homem que enche deles a sua aljava, porque não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã e nós estamos alegres por isto, porque é a Tua graça que nos conduz à presença do Senhor, à Tua casa. É a Tua graça que motiva os nossos corações para cultuarmos a Ti. É a Tua graça, ó Deus, que corrige também os nossos maus comportamentos e nos faz ajustarmos a Tua palavra. É a Tua graça, Senhor, que nos leva a compreender a complexidade de nossa vida e, ao mesmo tempo, a simplicidade pela qual o Senhor requer que nós vivamos no dia a dia, crendo no Senhor, confiando na Tua providência, louvando, ó Deus, a Tua soberania, o Teu poder, a Tua autoridade sobre nós, entendendo que o controle do Senhor sobre nossas vidas é, de fato, efetivo, prático, e isso nos dá toda a segurança. Portanto, que o Senhor nos ajude, por meio deste salmo conhecido por nós, por muitos, ó Deus, e que Ele possa, ó Deus, falar aos nossos corações, exatamente para trazer-nos à memória aquelas verdades preciosas de Tua palavra, que nos mostram o quanto nós devemos confiar no Senhor de maneira prática, e sabendo que o Senhor nunca nos abandonará, porque esta foi a promessa, aliás, feita pelo Teu Filho, de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que o Senhor nos abençoe, para que esta palavra agora pela manhã, bem como também no culto à noite, seja uma palavra, ó Deus, que provenha do Teu Santo Espírito e que seja edificante para mim e para todos os meus irmãos aqui, tanto os que estão presentes, quanto aqueles que nos ouvem pela transmissão, quanto aqueles também que ouvirão depois esta gravação, que o Senhor possa aplicar esta palavra. Por isso eu peço que o Senhor controle meus lábios, para que, ó Deus, eu seja fiel à Tua palavra e que, sendo fiel à Tua palavra, o Senhor possa fazê-la prosperar em nossos corações. Este é o pedido que eu te faço, ó Deus, e juntos nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, como eu disse,
Este salmo é um salmo que nos faz refletir ou perguntar sobre algumas questões relacionadas à confiança que nós temos em Deus. Por exemplo, talvez você possa pensar quais áreas da sua vida você precisa confiar mais no Senhor. Ou talvez até mesmo fazer uma reflexão pensando se você tem confiado no Senhor em algumas das áreas da sua vida. São muitas as áreas que nós podemos duvidar acerca do controle, da autoridade, da presença de Deus. Às vezes, questões relacionadas, por exemplo, às finanças, às vezes questões relacionadas à saúde, às vezes questões relacionadas à conversão. Às vezes a gente ouve aqui alguns irmãos mencionarem, por exemplo, com tristeza, casos de filhos, parentes, amigos, irmãos, não é? Em geral, que se desviaram do Evangelho e que talvez estejam precisando retornar, voltar à presença de Deus. E a angústia, às vezes, toma conta dos nossos corações nessas situações em que nós não temos muito controle. E aí que está a grande questão, não é? Porque quando nós pensamos ter controle sobre as coisas, geralmente nós duvidamos, ou melhor, nós nos esquecemos de que Deus está, de fato, no controle delas. Os irmãos já tiveram muitas experiências assim, e eu sei porque eu tive e tenho experiências assim. Geralmente, quando nós estamos no controle das coisas, nós nos sentimos mais confortáveis, porque elas estão nas nossas mãos, você consegue controlar. Mas quando as coisas saem do nosso controle, que é uma expressão que, aliás, nós costumamos usar, geralmente nós nos apavoramos, geralmente nós não sabemos o que fazer. E nessas horas é que vêm os grandes problemas, os grandes dilemas de nossa vida. É nessa hora que a gente começa a chorar, que a gente se desespera, é nessa hora que você começa a pedir ajuda de pessoas, de amigos, de parentes. É nesta hora que, às vezes, a necessidade de um aconselhamento pastoral, por exemplo, surge, né? Porque é naquele momento em que você talvez não esteja dando conta sozinho mesmo, porque no início de tudo você pensava que daria conta sozinho de tudo. Você pensava controlar as situações. No entanto, meus irmãos, este salmo mostra que nós não controlamos nem mesmo as situações mais corriqueiras do nosso dia a dia. Repare que o salmo começa falando sobre coisas que são comuns, são rotineiras, como, por exemplo, edificar a casa. Aqui, obviamente, o salmo muito provavelmente esteja se referindo a uma construção objetiva, né? Lembrando que Salomão foi aquele, inclusive, responsável por edificar o templo. Então, na cabeça de Salomão aqui estava, de fato, a ideia da construção de uma casa, da edificação de uma casa. E Salomão está pensando aqui na segurança que aqueles trabalhadores tiveram e teriam de ter nesse momento de construção. Do mesmo modo como os irmãos têm orado aqui, nós temos orado, pedindo que Deus guarde os trabalhadores que estão fazendo a nossa reforma, para que nenhum mal lhes aconteça. Do mesmo modo, Salomão está dizendo, olha, se não for o Senhor que esteja, de fato, à frente deste trabalho, será muito desastroso o resultado. Será um resultado vão, sem sentido. A palavra vão, especialmente no Antigo Testamento, ela dá a ideia de algo vazio mesmo, algo sem sentido, algo desconexo. É como um balão cheio de ar que um simples alfinete é capaz de estourá-lo e de tirar dele toda o seu brilho, não é? Toda a sua imponência. Então, a vaidade, ou os trabalhos vãos, ou a nossa falsa segurança, ou a nossa impressão de bem-estar, são muito comuns naqueles corações que, de fato, se desviam da confiança do Senhor. Salomão diz, se o Senhor não edificar a casa, se não for o Senhor que está à frente do trabalho, certamente o trabalho será inútil. Se não for o Senhor quem guarda a cidade, e aqui ele entra no outro aspecto, né, o aspecto da segurança, o primeiro da edificação, o segundo da segurança, se não for o Senhor quem guarda o nosso país, a nossa nação, a nossa cidade, a nossa casa, os nossos bens, também será vão a vigilância de qualquer um de nós. Ou seja, nesses dois primeiros versículos, meus amados irmãos, nós estamos vendo aqui que são condições que Salomão apresenta, são perguntas que nós chamamos de perguntas retóricas, que, na verdade, elas estão
num modo indireto, não é? Não tem uma interrogação, como geralmente as perguntas têm, mas são perguntas que nos fazem refletir de maneira indireta. Ou seja, o que Salomão está dizendo é: vale a pena você confiar na sentinela ou confiar nos trabalhadores, se o Senhor não estiver guiando, governando a cada um deles? Será que faz sentido nós confiarmos nos nossos méritos, nos nossos talentos, nos nossos títulos, na nossa experiência, confiarmos na nossa argumentação, confiarmos no nosso vínculo de amizade, confiarmos no nosso poder de influência, confiarmos na nossa capacidade de falar às pessoas, de comunicar, na inteligência que Deus nos deu? Será que vale a pena nós confiarmos nestas coisas, se o Senhor não estiver à frente de tudo? Então, esta é uma pergunta inquietante, de fato, porque ela demonstra que nós, seres humanos, porque caímos no pecado, somos naturalmente inclinados a confiar em nós mesmos, sempre. Nós somos nós somos levados a confiar na nossa própria capacidade. Se eu tenho um determinado estudo e eu me saio bem naquela área da minha profissão, naturalmente eu confio em mim para realizar algumas coisas. Se eu sou habilidoso em algum trabalho técnico ou algum trabalho manual, eu também sou levado a confiar nessas coisas. Se algum dia a minha capacidade de articulação política ela funcionou, então eu também sou levado a isso no dia a dia. Eu começo a atribuir ou a usar os meus talentos, usar os meus dons, coisas boas dadas por Deus, para, quem sabe, trazer ao meu coração uma edificação idólatra, como o próprio Calvino afirmou, e os irmãos conhecem muito bem, porque é uma frase extremamente muito citada, né? Que quando ele disse que nós temos um coração que é naturalmente um fabricador de idolatria. Nós somos rápidos em colocar ídolos, ou seja, substituir a confiança em Deus por outra coisa qualquer. Então, nós confiamos, às vezes, nos valores que nós temos depositados no banco, que são nosso caixa, nosso fundo de reserva. Nós confiamos nos nossos títulos acadêmicos, na nossa formação acadêmica, nós confiamos na família, confiamos nos nossos ritos religiosos. Nós achamos, por exemplo, que nada vai dar errado na nossa família do ponto de vista espiritual, porque nós somos extremamente religiosos, frequentamos a igreja. É tão comum alguns pais dizerem para mim assim: mas, pastor, meu filho, o senhor acredita que ele frequentava a igreja, tocava e tal, e fazia isso, e de repente... Quer dizer, às vezes, quem sabe, a confiança não estava exatamente nesses ritos e não no verdadeiro Deus. Muito dificilmente alguém se desviaria do Evangelho se a sua confiança estivesse depositada somente no Senhor. Talvez por estar depositada na instituição, ou mesmo nos ritos religiosos, sacramentais, por exemplo, as pessoas são levadas a se decepcionarem. Se nós nos pautarmos e colocarmos a nossa confiança em pessoas, em instituições, em valores deste mundo, meus irmãos, muito provavelmente nós seremos, em algum momento, decepcionados. Portanto, o Salmo começa nos dando esta exortação: em que você tem confiado? Em que ou em quem você tem confiado? Quem tem sido, de fato, o objeto de sua confiança? Às vezes, com tanto esforço que nós realizamos, tanto planejamento, às vezes práticas de autocuidado, e isso é bom que aconteça, não é? Alguns irmãos, por exemplo, têm estado preocupados e têm me procurado para iniciar um trabalho devocional em suas famílias, né, por exemplo, e é muito interessante que isso seja feito. Obviamente, isso faz parte do crescimento da vida cristã, mas ainda as coisas boas que nós fazemos não podem se tornar ídolos em nossos corações. O que eu quero dizer com isso é que não significa o fato de você fazer a devocional, de você ter um modelo de educação cristã, por exemplo, como alguns de nós temos, de você ter uma frequência à igreja, de você ser membro da igreja, de você tocar na música, de você cantar, de você ser um oficial, de você fazer alguma coisa. Isto não é garantia de que o seu coração, de fato, confia no Senhor. Talvez você confie muito mais nestas coisas, no seu planejamento, no seu esforço, talvez na sua religiosidade, talvez na sua instituição, talvez nos seus próprios recursos, talentos,
e você tem desprezado a verdadeira confiança que vem do Senhor. Os irmãos sabem, por experiência própria, que nós vivemos numa cultura extremamente idólatra, uma cultura, aliás, que prega o sucesso emocional, sucesso pessoal, melhor dizendo, o bem-estar emocional, o controle da realidade interior. Hoje nós vivemos numa sociedade chamada terapêutica, que muitos teóricos têm, inclusive, denunciado, porque hoje o que importa é você ser capaz de controlar as suas emoções, é a chamada inteligência emocional. É muito mais importante você saber como agir do que você, muitas vezes, estar ligado àquele que dá a você a graça para agir em todas as situações da sua vida. Então, nessa sociedade que busca o sucesso, nessa sociedade que pratica esta imagem, esta autoimagem, em que as pessoas estão atrás de likes, atrás de curtidas, em que as pessoas querem mostrar os seus rostos para que elas sejam elas mesmas ovacionadas, em que as pessoas querem ocupar os lugares mais importantes das instituições exatamente para serem vistas. Elas querem simplesmente mostrar a sua face. Nós, então, percebemos o quanto estas pessoas, ou a maioria delas, pelo menos, têm confiado em suas carreiras, confiado em suas próprias identidades, confiado em suas próprias famílias, confiado em seus próprios recursos. A pergunta, entretanto, é: a quem pertence a nossa casa? A quem pertence o nosso coração? Quem, de fato, nos guarda de cair? Quem, de fato, nos guarda de tropeçar? Se o Senhor não edificar a casa, você vai trabalhar em vão. Eu vejo alguns irmãos muito preocupados com o trabalho, tentando, muitas vezes, quem sabe, até mesmo tirar algumas coisas importantes da vida para se dedicarem ao trabalho, mas este salmo nos faz pensar: será que vale a pena eu trabalhar com este afinco, ou concentrar a minha vida no trabalho? Às vezes nós temos experiências de pessoas que são bem-sucedidas, não é? Empresários, por exemplo, muito bem-sucedidos e que vivem o dia inteiro trabalhando e a sua família está lá desprezada, a sua esposa não tem nenhum tipo de assistência, de carinho, os seus filhos estão abandonados, os filhos muitas vezes deixados nas creches, nas instituições de cuidados de terceiros, e não há nenhuma paternidade ou maternidade exercida ali. Então, essas pessoas trabalham, mas o que elas estão edificando nada mais é do que um reino para si mesmas. Elas estão edificando um altar para que elas mesmas sejam colocadas, assentadas no centro, e que as outras pessoas as adorem, dizendo: olha como fulano é importante. Deus, no entanto, meus irmãos, mostra que não deve ser assim a nossa vida. Nós devemos confiar inteiramente no Senhor. O nosso trabalho, por mais simples que seja, deve ser um trabalho dedicado ao Senhor. Não importa se você é um grande empresário, se você trabalha numa grande instituição, ou se você trabalha em algo talvez simples, com uma remuneração talvez até injusta, em alguns casos, como infelizmente no nosso país nós vemos isto acontecer. Não importa, o que importa é se o seu trabalho ele está ou não edificado pelo Senhor, ele está ou não guiado pelo Senhor, se você de fato confia que cada coisa que você faz no dia a dia reflete a glória de Deus, e de fato, se você confia que Deus está abençoando o seu trabalho. Como eu disse, seja ele o mais simples que for, se Deus não edificar o seu trabalho, você está trabalhando em vão, você está se esforçando em vão. Se o Senhor não guardar a sua casa, todo o seu esforço será inútil. Inútil será você levantar de madrugada, como alguns levantam. Inútil será você repousar tarde, como alguns repousam. Inútil será você comer o próprio pão que você penosamente conquistou. Com muito trabalho você conquistou, mas aquele pão será um pão inútil. E sabe por quê? Porque aos seus amados, Deus dá enquanto eles dormem. Talvez seja melhor você descansar, sabia? Do que tentar conquistar o mundo com suas próprias forças. Talvez seja melhor você aprender a confiar em Deus. E, obviamente, o Salmo não está ensinando aqui que nós sejamos ociosos, preguiçosos. Então, beleza, então eu vou só dormir o dia todo.
Porque já que Deus dá enquanto dorme, então se eu dormir 24 horas, Deus vai me dar 24 horas. Né? É óbvio que o Salmo não está fazendo isso, não é? É óbvio que o Salmo não está nos dando esta interpretação. Mas o que o Salmo está querendo dizer é que, se nós, não de fato, ao repousarmos as nossas cabeças no travesseiro, como os Salmos 3 e 4, não é? O salmista lá nos Salmos 3 e 4 diz que quando nós repousamos a cabeça no nosso travesseiro, o que é que nós podemos fazer? Podemos dormir em segurança, dormir em paz, porque o nosso Deus, Ele nos sustenta, Ele nos dá segurança. Então, a ideia do Salmo aqui, como eu disse, não é para que nós sejamos ociosos, preguiçosos, aguardando que Deus nos dê as coisas de que nós precisamos. Não. O que o Salmo está querendo dizer aqui é que, se o nosso levantar de madrugada, se o nosso repousar à tarde, se o nosso comer do pão, se estas coisas forem objetos de uma confiança em nós mesmos, de uma autoconfiança, e se nós não levarmos em conta que quem nos abençoa no nosso dia a dia é o Senhor, tudo isso será inútil. Tudo isso será inútil. Você pode levantar de madrugada, você pode dormir muito tarde. Se o Senhor não estiver ao seu lado, se não for o Senhor quem edifique a sua casa, edifique a sua família, o seu trabalho, se não for o Senhor quem guarda a sua cidade, a sua família, a sua nação, a sua igreja, nada disso, irmãos, nos aproveitará. É por isso, irmãos, que o planejamento ele é muito importante na vida do crente. Planejar é uma coisa difícil, não é? Alguns têm dificuldades com planejamentos, com administração de recursos, né? Eu, por exemplo, sou um desses casos, né? Eu não tenho tanta habilidade para construir aqueles planejamentos de pessoas que lidam, né, com essa área de administração. Tem pessoas que são muito hábeis, né, para criar todo aquele planejamento e tal, e seguem direitinho o planejamento. O meu planejamento é, como dizia Milton Nascimento certa vez, é não ter planejamento. Né? Uma vez perguntaram para o Milton assim, o que você usa, né, para compor suas músicas? Qual é a sua rotina, né, sua técnica? Ele falou, não, é não ter técnica, é não ter rotina. Né? Claro que não deve ser assim na vida do crente, né? Nós devemos planejar, obviamente, devemos aprender, mas o que eu quero dizer é que não importa se você for um exímio administrador, talvez você seja um exímio planejador, mas, se o Senhor não estiver à frente do seu planejamento, nada acontecerá. Nós planejamos, a nossa igreja tem planejado, nosso conselho tem trabalhado em planejamentos, não é? Inclusive, no planejamento da reforma, por exemplo, a nossa igreja tem trabalhado em planejamentos, as sociedades planejam. No início do ano, nós fazemos um planejamento. Mas vocês já perceberam quantas pessoas confiam mais no planejamento do que na ação de Deus? Tem pessoas que, se o planejamento não for cumprido, ela entra em depressão, porque fugiu do controle. Fugiu do controle. Elas não conseguem lidar com o fato de que, às vezes, o planejamento vai furar mesmo. Faz parte. E Deus está no controle, inclusive, do furo do planejamento. Embora, às vezes, a nossa responsabilidade não seja tirada, mas Deus está no controle. Pode saber disso, tenha certeza disso. Deus controla, irmãos, os nossos acertos e os nossos erros. Deus é Senhor sobre nós. Se Ele não edificar a casa, se Ele não edificar a igreja, se Ele não edificar a família, nós vamos trabalhar em vão. Se não for o Senhor que estiver à frente do nosso conselho, à frente da junta diaconal, à frente das sociedades, nós trabalharemos em vão. Se for você que estar à frente, que quiser estar à frente destas atividades, certamente as coisas não caminharão conforme Deus quer. Se você tentar guardar a cidade, guardar a sua família, guardar a sua igreja, sem que seja o Senhor que seja o verdadeiro vigia, também será inútil. Não adianta. Você não vai conseguir consertar as coisas sem a presença de Deus em você. Não adianta. Você pode usar todos os recursos que você quiser, você pode pensar que está acertando neles, mas se o Senhor não estiver à frente, mais cedo ou mais tarde, a sua inutilidade será revelada.
tanto a você quanto às pessoas. Depois o Salmo nos fala que, bom, se é assim, Deus provê segurança, inclusive nos dando exemplos práticos, na família. Começando com os filhos. Os filhos são herança do Senhor, diz o versículo 3. Na cultura atual, não é, que nós vivemos, infelizmente, os filhos são vistos como obstáculos, fardos, não é? Extensões, às vezes, do próprio ego. Diga-se aí, por exemplo, os bebês reborn, né? Que são bebês que agora estão tomando o lugar, né? da mídia, inclusive com disputas judiciais, não é? À noite eu vou trazer para os irmãos uma petição de um advogado que entrou na justiça em favor de uma pessoa que foi, segundo ela, não é? Segundo relatos desta suposta vítima, ela foi demitida desse trabalho porque o seu empregador não aceitava que ela cuidasse do seu bebê, um bebê reborn. Eu vou ler para vocês uma petição aqui. E é real, não é piada, não, é coisa séria. Eu tenho aqui a decisão judicial, né, ou melhor, a petição, não é? E vocês verão isso. Portanto, não faltem à noite. Esse é o tema da vez, né? Bebê reborn. O texto aqui corrige, meus irmãos, então, esse problema da contemporaneidade, que é a criação de filhos. Muitas pessoas elas têm tido problemas com isso. E, inclusive, nesses últimos dias, né, nesse mês da família, há umas 2 semanas, 3 pastores muito conhecidos no nosso Brasil, e até me surpreendi, porque 2 deles são muito firmes, muito bíblicos, né? E eles foram contrários, né, a essa ideia de que os pais devem ter filhos, né? Eles reinterpretaram ali o texto de Gênesis, que diz que os filhos que nós devemos procriar, né? Devemos encher a terra e tal, e eles interpretaram ali não com a mesma ideia que nós interpretamos. Obviamente, eles foram muito criticados, né, pela posição diversa, mas o fato é que nós vemos na Bíblia com muita clareza que os filhos, eles são bênçãos do Senhor. Nós não estamos querendo dizer com isso, meus amados irmãos, que talvez aqueles casais que não possam ter filhos por alguma razão biológica, ou mesmo por uma questão de saúde, não é? Quase sempre da mulher, por exemplo, de não poder gerar um filho. Existem mulheres que têm alguns problemas físicos mesmo, biológicos, que elas não podem gestar, né, um filho. Nós não estamos querendo dizer com isso que essas pessoas são amaldiçoadas, não é? Ou que elas não serão abençoadas. Nada disso, né? A Bíblia não fala a respeito disso. Mas a Bíblia diz que os filhos eles não podem ser considerados como obstáculos, como peso, como fardo. Os filhos, na cosmovisão bíblica, são bênçãos, inclusive imerecidas do Senhor. Nós não merecíamos ter os filhos, mas os temos, porque Deus é gracioso para conosco. Então, a maternidade e a paternidade revelam o quanto Deus é bondoso, gracioso, amoroso para conosco. Por outro lado, também, a Bíblia nos ensina que nós não devemos praticar um certo hedonismo filial. Não é? O que é isso? É adorar, idolatrar os filhos. Há pessoas que têm filhos e que os idolatram. Né? Há pessoas que têm filhos e que querem superproteger os seus filhos das coisas comuns do dia a dia, e, às vezes, prendem esses filhos, às vezes, agem de maneira completamente injusta com relação a eles, não é? Porque eles os idolatram. Os filhos nunca erram, os filhos são sempre perfeitos, são os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais capazes. Ninguém é como o meu filho. Nossa, você quer ver o fulano. Cuidado, isto pode ser uma idolatria filial, pode ser um tipo de hedonismo. Cuidado, porque Deus pode talvez confundir você um dia, e quando você pensar que o seu filho era o melhor de todos, talvez ele se torne aquele que será exemplo negativo para todos os outros, no sentido de que talvez seja ele mesmo quem se desvie do Evangelho e mostre para você que você não deveria ter confiado nos seus próprios recursos,
mas deveria ter confiado no Senhor. Entregue o seu filho ao Senhor. Cuide do seu filho no temor de Cristo. Cuide do seu filho sabendo que ele pode um dia pecar e envergonhar a sua própria paternidade e maternidade, mas confie no Senhor. Um exemplo mundialmente conhecido que nós temos é o filho do pastor John Piper, Steve Piper. Ele é ateu, agnóstico, contrário ao pai, ao John Piper. Inclusive, ele tem uma rede social em que ele fala mal do pai, fala mal do evangelho do pai. Então, não se assuste se, porventura, alguns dos nossos filhos forem usados por Deus para este tipo de trabalho. Na Bíblia foi assim, nós tivemos muitos casos, não é? Os filhos de Eli, por exemplo, muitos casos em que os filhos, ainda que sob a tutela de pais crentes, eles se desviaram e se tornaram maus exemplos. Então, lembre-se de que os filhos são do Senhor, e eles são bênção do Senhor. Bênçãos imerecidas. Então, você deve recebê-los com muita alegria no seu coração. E você deve orar por eles sempre. Você deve amá-los, você deve cuidar deles, admoestá-los no Senhor. Fazer tudo aquilo que você possa fazer para dar a eles uma educação cristã. O que significa que, mais importante do que o seu filho ser médico, é ele ser crente. Mais importante do que o seu filho ser engenheiro, é ele ser temente a Deus. Temente a Deus. Às vezes, os pais gastam recursos, dinheiros, para fazer com que os seus filhos sejam bem-sucedidos na sociedade, se tornam bem-sucedidos, mas ímpios. De que vale isso? É melhor que eles não sejam tão bem-sucedidos assim no mundo, mas que sejam tementes a Deus, fiéis ao Senhor. Portanto, crie os seus filhos, não com esta filosofia contemporânea de sucesso pessoal, de likes, etc., mas crie o seu filho sabendo que eles serão para você bênção do Senhor. Aliás, é o que o Salmo diz. O Salmo diz que esses filhos, que são fruto do ventre, ou seja, o seu galardão, o que é o galardão? É uma recompensa, é um presente. Por isso, o fruto do ventre é uma graça imerecida. Uma mulher crente, grávida, deve, meus irmãos, agradecer ao Senhor todos os dias pela beleza da maternidade. Um pai que recebe a notícia de que será pai de novo, ele deve, de fato, encher o seu coração de alegria, porque não é nosso, mas é do Senhor. É um prêmio do Senhor, é uma herança que vem do Senhor. E o Salmo diz, Salomão diz, e Salomão podia dizer isso, inclusive, de experiência própria, né? Porque, como os irmãos sabem, Salomão teve várias mulheres, muitos filhos, né? E experimentou muitas destas coisas na vida. E ele está dizendo aqui, numa experiência muito prática, ele está dizendo, olha, você ter muitos filhos é bom, sabe por quê? Quando você estiver velhinho e as pessoas quiserem bater em você, os seus filhos vão te defender. É isso que ele está falando. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Ou seja, os filhos da mocidade são aqueles filhos que nós tivemos lá atrás, na nossa mocidade, e agora nós já estamos velhos, porque, veja, o Salmo diz filhos da mocidade. Então, nós já estamos para além da mocidade. Os nossos filhos foram gestados na mocidade e agora já são filhos capazes de enfrentar suas próprias dificuldades. Esses filhos aqui, eles se tornam flechas na mão do guerreiro. E aqui nós temos algumas interpretações, né? Alguns dizem que essas flechas indicam preparo, indicam direção, ou seja, mostrando que os filhos são disciplinados, discipulados para agirem em conformidade com a palavra de Deus, não é? Porque a flecha na mão de um guerreiro, aqui, veja como o Salmo, irmãos, os detalhes são muito importantes, né? Não está falando aqui flecha na mão de qualquer um. Flecha na mão de um guerreiro. Por exemplo, se eu for fazer um teste de tiro, competir com o irmão Tiago, muito provavelmente eu vou perder de lavada, né? Por quê? Porque ele faz isso profissionalmente. Tem todo um treinamento para isso, uma prática para isso. Eu não faço isso, não é? Se for colocar um de nós aqui vamos competir aqui, não tem como. Então, o irmão Tiago, certamente, ele saberá utilizar uma arma muito mais
preparado, capacitado, treinado, não é, tecnicamente, do que eu, por exemplo, que não peguei poucas vezes em armas, né? E a mesma coisa é aqui. A flecha não está nas mãos de qualquer pessoa. A flecha está na mão do guerreiro. Ou seja, a ideia aqui é que o alvo ele será acertado precisamente. O guerreiro era um especialista, né? Era um sniper, por assim dizer, né? Então, certamente, ele sabia a preparação, o momento certo de atingir, sabia a direção exata, o vento, tudo isso conta, né? Os atiradores de elite, aí, eles trabalham o vento, né? Tudo isso é muito... Porque, às vezes, milímetros ali podem fazer perder, né, aquela ação. Então, as flechas nas mãos do guerreiro são os filhos, ou seja, você acertou em cheio, na mosca, né? Você acertou em cheio, e eles serão para você bênção. Por isso, o versículo 5 diz, o homem que tem esses filhos, o homem que Deus deu a ele, para quem Deus deu a ele, esta alegria de ter filhos, não merecidos, porque é graça. Um homem que reconhece que a edificação da sua família, da sua casa, a segurança da sua casa, a proteção da sua família, estão no Senhor, este homem é feliz. Versículo 5. Feliz é esse homem que tem esses filhos, que enche deles a sua aljava. Aqui também há várias interpretações, alguns dizem que é o lugar onde as flechas são colocadas, e aí varia, né, de número, tem gente que fala que cabia 30 flechas, né? Então tem que ter 30 filhos. Né? Claro que a interpretação da Bíblia não pode ser feita assim, né, desse sentido literal, até porque é uma poesia, e poesias nós não fazemos interpretação literal, né? Ninguém interpreta uma poesia literalmente, você interpreta pelos princípios, né, pela metáfora, pela indicação de sentido que ela dá. Então, esse homem que tem muitos filhos, essa é a ideia, não é? E aqui muitos, obviamente, não há um número para isso. O que é muito? 3 é muito? 10 é muito? 30 é muito? Não é? Então, não é uma matemática aqui. Deus não está preocupado de fazer essa matemática, não é? O que Deus está querendo dizer é que você precisa ter uma quantidade de filhos suficiente para que você, de fato, se sinta amparado, se sinta feliz com a sua casa. Você veja os seus filhos entrando na sua casa com alegria, fazendo bagunça, pendurando nas janelas, derrubando as coisas de sua casa, não é? Você fica feliz quando essas coisas acontecem. Fica bravo, eu sei, mas, ao mesmo tempo, você fica feliz, porque, na hora que eles saem, você sente falta deles, não é? É uma bagunça aquele negócio, mas, quando eles não estão, aquele negócio fica morto, fica parecendo um cemitério, né? E você precisa dos seus filhos de volta para trazer alegria, para trazer renovo. Por isso, aliás, dizem os avós, né, que essa é uma experiência muito, muito gostosa, né? Porque os avós eles experimentam exatamente esta bagunça, né, que eles tinham lá no passado com seus filhos, que agora não tem mais, e que os netos, é aquela velha história, em casa de avó o neto pode tudo, né? Os netos podem tudo, porque libera mesmo, né? Por causa desta alegria renovada de ver os seus filhos, os filhos dos filhos, né? Como nós veremos no Salmo 128, os filhos dos filhos abençoados. Então, meus irmãos, o homem que tem muitos filhos, que se alegra no Senhor, diz o texto, ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aquilo que eu disse para vocês, quando você estiver bem mais velhinho e alguém quiser bater em você, seus filhos vão te proteger, né? Salomão está falando aqui de um cenário de guerra mesmo, um cenário de inimizade, de guerra, de problemas. Os filhos gerados, eles serão responsáveis agora, porque são jovens, né, para cuidar daqueles que são mais velhos. O que a gente percebe aqui, queridos irmãos? A gente percebe, então, no Salmo, a soberania de Deus, não é? Manifestada aqui na estrutura da família, como uma aliança. É uma aliança. Como eu disse aos irmãos, nós não temos controle absoluto sobre nossos filhos, sobre nossa esposa, sobre nosso esposo. Não temos. Mas a aliança da graça na família, ela opera exatamente por este pacto
em Deus. Então, talvez nós pudéssemos fazer uma pergunta. Como você vê sua família? A sua família é uma extensão do seu próprio sucesso pessoal, do seu esforço? Você se gaba de ter uma família ajustada porque você mesmo ordenou isso, organizou isso? Ou você vê a sua família como um campo de discipulado, de crescimento diário, de pessoas que pertencem a Deus, de filhos que são pecadores, de uma esposa que é pecadora, de um marido que é pecador, e que todos precisam da ajuda de todos para que cresçam juntos em Cristo Jesus? Como nós podemos, então, edificar famílias nestes tempos de instabilidade? Nesses tempos em que nossa sociedade nos promete descanso por meio de autoconhecimento, por meio de autoexpressão. O Salmo 127 está nos dizendo que o verdadeiro descanso vem somente quando nós confiamos no Senhor da aliança. Não basta, então, meus irmãos, evitar o ativismo religioso, o ativismo no sentido também de sairmos anunciando certas premissas sociais, mas é preciso nós descansarmos em Cristo. Cristo é o verdadeiro Filho amado de Deus, que edifica a casa eterna do Senhor. É Ele quem nos leva para junto das águas de descanso. É Ele quem refrigera nossa alma. É Ele quem faz com que nós possamos passar por dificuldades do dia a dia, de fato seguros em suas mãos. Então aqui nós temos um convite ao descanso na soberania do Senhor. Quantos pais e mães estão, às vezes, se esgotando por tentarem ser os salvadores de sua casa? Quantos jovens, adolescentes, jovens, têm se afundado em frustrações porque ainda não conseguiram alcançar o sucesso que projetaram para si mesmos? Às vezes nós vemos alguns alunos, adolescentes, com crises absurdas de ansiedade, de pânico, porque são exigidos ao extremo para darem respostas aos seus pais ou a si próprios, em seus próprios projetos. De que vale tudo isso? Quantos ministros, pastores, presbíteros estão sofrendo em silêncio? Sofrendo em silêncio, às vezes por carregarem um fardo que só Cristo pode suportar. Infelizmente, há casos de pastores que se entregam a tristezas profundas, a depressões, porque se veem sozinhos, Não há amparo, não há cuidado, e eles próprios acabam preocupados com questões de sua vida diária, de sua família. Essa semana, por exemplo, conversei com um irmão presbítero de outra cidade, nos conhecemos há um tempo, mencionando esta questão. O pastor se separou há algum tempo, a esposa o abandonou, e ele tem passado muitas dificuldades, inclusive dificuldades financeiras, porque a igreja acabou sofrendo também com isso. E não é fácil. Muitos colegas, pastores, presbíteros, têm, às vezes, sofrido sozinhos, porque Cristo é suficiente. Às vezes você tem um pecado, você tem um vício qualquer, e você talvez esteja querendo lutar contra isso sozinho, com seus próprios recursos. Eu quero dizer para você, não vai dar certo. Deus não nos chamou para sermos heróis solitários. Deus não quer que nós sejamos um Batman, um Superman, um Homem de Ferro. Deus quer que nós sejamos servos. Deus quer que nós nos acheguemos diante dEle destruídos. Deus quer que nós repousemos na sua graça. Então, esqueça esse negócio de técnica de produtividade, coaching familiar, método terapêutico de autoestima. Essas coisas não funcionam. Se funcionasse, nossa sociedade seria muito ajustada,
No entanto, é a sociedade mais maluca que você já viveu. Que digam os bebês reborn, né? Onde está a solução? Na cruz de Cristo. Na certeza de que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu quero dizer para você, então, que se você está cansado, desanimado, sobrecarregado, o cansaço pode ser um presente de Deus. Sabia disso? Um presente de Deus. Um grito de alerta para que você volte à centralidade da graça. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Essa imagem aqui é uma imagem da centralidade da fé reformada. Não ao controle humano, sim à confiança na suficiência de Cristo. Foi isto que a reforma pregou todo o tempo. Então eu quero encerrar dizendo: pais, edifiquem seus lares sobre a palavra de Cristo. Irmãos que trabalham, submetam seus planos de trabalho, seus projetos ao Senhor. Adolescentes e jovens, permitam que Cristo conduza seus sonhos, seus projetos. Com quem você vai se casar, que tipo de profissão você terá. Que Cristo seja, de fato, o seu consultor. Famílias queridas, reconheçamos que os nossos filhos são flechas na aljava de Deus. Não são troféus para performances pessoais, mas são presentes do Senhor para todos nós. Que Deus, irmãos, pela sua infinita graça, nos ajude a termos famílias que amem o Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. Amém. Nós vamos cantar o hino, irmãos, 362, Brilhando por Jesus. E enquanto nós cantamos o hino, os nossos irmãos presbíteros vão distribuindo os elementos da ceia, inclusive os irmãos que, porventura, naquele momento dos dízimos, se confundiram, né? Então podem ainda, se quiserem, se ainda houver alguém, pode também vir ao gasofilácio nesse momento. Então nós vamos fazer três coisas, né? Vamos cantar o hino. A segunda, à medida que cantamos o hino, os presbíteros vão distribuir os elementos. E a terceira, aqueles irmãos que porventura tiverem ainda de trazer dízimos e ofertas, poderão fazê-lo. Vamos ficar de pé? Vejo no céu esplendente, do sol a clara luz. Quero viver tão somente, brilhando por Jesus. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Quero na vida exaltá-lo, na escola e no estudar. Quero também imitá-lo em casa e no brincar. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Amável com toda a gente, assim me quer Jesus. De rosto alegre e contente, brilhando como a luz. Brilhando, brilhando, brilhando
brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Jesus ao meu lado, eu quero aqui viver, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Terminamos a capela aí, ficou bonito, hein? Não estava programado não, mas ficou bom, né, Jonas? Irmãos, porventura algum irmão foi esquecido na distribuição dos elementos? Se for o caso, basta levantar as mãos para que... Não, não é? Então vou apenas distribuir aos irmãos presbíteros e depois vamos cear juntos. Meus irmãos, então, seguindo a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, que naquela noite ele foi traído, não é? Uma noite muito difícil, porque era um momento exatamente do início daquele sofrimento todo de Jesus Cristo, e ele foi traído, logo depois Pedro também o traiu mais à frente. Foram momentos difíceis do Senhor. E naquele momento ele disse, olha, comam do pão, bebam no cálice, porque fazendo isto, eu estarei com vocês sempre, vocês se lembrarão de mim até que eu venha. Então, tendo partido o pão, o Senhor deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, o nosso Senhor tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Nós vamos orar, meus irmãos. Os cálices podem ser colocados nos bancos mesmo, na parte da frente, os nossos irmãos diáconos vão recolher. Nós vamos orar, receber a bênção, cantarmos o Amém Tríplice e assim encerrarmos o nosso culto desta manhã. Obrigado, meu Senhor, porque nesta manhã nós pudemos adorar o Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, pelos cânticos que cantamos, pelas orações que fizemos, pelos textos bíblicos lidos, pela pregação de Tua palavra, pela ceia do Senhor, pela comunhão dos santos que nós celebramos aqui. Pedimos-te, ó Deus, que Tu continues conosco ao longo deste dia, dando-nos, ó Deus, cada vez mais a certeza de que o Senhor nos dá enquanto dormimos, a certeza de que o Senhor está no controle de nossa vida e que, se porventura nós quisermos confiar em nós mesmos, tudo isso será inútil. Que o Senhor nos mostre a inutilidade de nossos próprios esforços e a necessidade de nos apegarmos inteiramente na soberania do Senhor, na criação dos nossos filhos, nos nossos relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos econômicos, negócios, finanças, na administração de nossa casa, de nossa igreja, que tudo, ó Deus, seja de fato pautado na centralidade do Senhor em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a não fabricar ídolos em nossos corações, mas que nós sejamos, ó Deus, servos uns dos outros e servos do Senhor. Que nós aprendamos a servir os nossos irmãos como família da fé, sabendo que
A família do Senhor, a família da fé, é de fato o lugar em que o Senhor escolheu para nos fazer crescer cada vez mais neste processo de amor, de perdão, de compartilhamento, e que assim, Senhor, possamos nos sentir felizes e amparados por sermos guardados pela Tua presença santa conosco. Agora leva-nos para os nossos lares, debaixo do Teu santo cuidado, cuida de nossas famílias, aquelas famílias que porventura estejam destroçadas, ó Deus, aquelas famílias que estão passando por problemas diversos, quaisquer que sejam eles, que o Senhor, Deus, tenha misericórdia, Pai Santo. Aquelas famílias que porventura estejam lutando para se restaurarem, ó Deus, e que às vezes vivem só de aparência, para que as pessoas possam ver, que o Senhor tenha misericórdia, para que sejam estas famílias todas restauradas, ó Deus, resgatadas desta miséria do mundo, para que possam demonstrar com um sorriso largo nos lábios e com um coração ardente em alegria, que o Senhor é Deus, que o Senhor é quem governa no seio delas, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós, cuida de nossas famílias, proteja-nos do mal, livra nossas crianças, nossos adolescentes e jovens desse mundo tão terrível, Senhor. Que a Tua graça possa sustentar esses queridos adolescentes de nossa igreja, Pai Santo. Ó Deus, não permita que coisas do mundo, ó Deus, coisas más, possam atraí-los, ó Deus, a ponto de ofuscarem os seus olhos da centralidade de Cristo. Que eles sejam, ó Deus, servos do Senhor, firmes no Senhor. Ajuda-nos como pais espirituais também a cuidar deles, cuidar, ó Deus, de nossa juventude, de nossa adolescência, das nossas crianças, para que todos eles sejam encaminhados na graça e no conhecimento de Teu Filho. Pai, Te pedimos bênção sobre nós, por Tua misericórdia, Senhor. Nós não merecemos, mas precisamos de Tua graça para viver. Então, fica conosco. Pedimos-Te estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, meus irmãos, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Podem se assentar. Graças a Deus, mais um momento alegre, não é? De nossa igreja, culto ao Senhor. Nós queremos agradecer a presença dos nossos visitantes. Deus possa abençoar vocês ricamente. Vou pedir aí aos irmãos que, ao reconhecerem, não é? Convidados, visitantes, possam cumprimentá-los. Deus abençoe. Queremos também lembrar os irmãos, não é? Do culto à noite, mais uma ceia do Senhor também. E eu queria só justificar, meus irmãos, a ausência de dois dos nossos presbíteros, né? Tanto o presbítero Renato quanto o presbítero André. Eles justificaram a ausência deles em razão de estarem trabalhando, né? Então eles estão escalados e por isso não puderam estar aqui, mas provavelmente, com a graça de Deus, à noite eles estarão, né? Então, só para os irmãos justificarem aí Isso, o diácono Roberto também justificou, também está trabalhando, né? Então, são alguns irmãos que trabalham em escala, né? São das forças de segurança, então não tem como fugir, né, das escalas, né? Então, vamos orar por eles e que Deus possa trazê-los logo mais à noite. Algum aviso, Tiago? Dona Sirlene. Tá, parece que ela já está ciente ali, né? Que ela balançou a cabeça. É reunião de oração, né? Na terça-feira, nossa irmã Sirlene vai ser a dirigente, né? Então, mais alguma coisa? Acho que não, né? Só isso mesmo? Ok. Então, se tiver mais algum aviso, sim, Lu. Quero só avisar para as famílias que tem um cantinho de foto das famílias que eu deixei montado lá em cima, as famílias que... Ah, é verdade, é verdade. É verdade, ficou muito bonito lá o cenário, né?
E aí, Lu, talvez, eu não sei, os papeizinhos também de oração, podia lembrar também sobre isso, né? Se alguma família não retirou o papelzinho, né, que a SAF está distribuindo para você orar por outra família, a irmã Lucinéia avisou o seguinte, que nós vamos continuar orando, né, por essas famílias, e nós vamos programar um momento de termos uma confraternização para que a gente possa revelar essas famílias de oração, né? Então, se você não pegou o seu papelzinho com o nome, procura ali a irmã Lucinéia, que aí ela vai dar orientação para vocês direitinho, tá bom? Se você não pegou. Ou se você até quiser orar por outra família também, né, Lu? Acho que pode também, né? Se quiser pegar dois nomes, 3 nomes, tá bom? Irmãos, Deus abençoe, então. Um ótimo restante de dia. Até à noite, se Deus quiser.